Agora a gente inicia, Vitão, João e Samuel, aqui um bloco para falar de Cruzeiro. Cruzeiro que no sábado pela manhã perdeu para o Guarani, um jogo assim, aquele sofrível. Né? Foi parecido um pouco com o Atlético e São Paulo, que não foi um grande jogo, não, assim, deu sono. Foi horroroso. Né? Então, aquele jogo que domingo à noite que você passou, sei lá, passou o dia no clube, ou jogou bola, brincou com seus meninos, você deita para ver no sofá, você não terminou de ver o jogo. Mas esse Cruzeiro e Guarani aqui foi aquele jogo sonolento, parecia outro esporte. Aí você foi fazer a feira com a esposa, você viu o primeiro tempo, você foi fazer a feira com a esposa, porque o jogo também era... Parecia que não era futebol. Mas o Cruzeiro perdeu para o Guarani, 1-0. O ponto negativo, além da derrota, foi o encurtamento da distância do Cruzeiro em relação ao Vasco. Né? Era de 7 pontos, passou para 4. Mas o Cruzeiro mantém aí uma ótima margem de 13 pontos em relação ao quinto colocado Sport. Para abrir esse debate aqui sobre o jogo entre Cruzeiro e Fluminense, nessa terça-feira, às 21 horas no Mineirão, o Cruzeiro, assim como o Flamengo, no caso do confronto com o Atlético, perdeu por 2-1 o jogo da ida, e o Cruzeiro, que é um time de vitórias magras, até na Série B, né, ele raramente faz um placar um pouquinho mais dilatado, e ele vai ter que fazer um placar de 2 gols de diferença ou mais para avançar diretamente às quartas de final. Tem que vencer para ir para os pênaltis. Se vencer por uma diferença mínima, ele leva para os pênaltis. Eu queria a impressão aqui do Vitão, primeiro, do momento que vive o Cruzeiro, e também o momento do Fluminense, porque assim, com o Fernando Diniz, o Fluminense conseguiu resultados muito expressivos. Mas também tem derrotas. Mas também tem derrotas surpreendentes, né? Eu acho que a esperança do torcedor do Cruzeiro está aí e está na estratégia do Pesolano para jogar em casa. Mas eu queria que você traçasse aí a sua impressão sobre esse cenário do Cruzeiro diante do Fluminense, pelo até que você tem visto do Fluminense também. Eu assim, vou ficar muito surpreso se o Cruzeiro classificar pela diferença técnica dos jogadores, nem é pelo trabalho de campo, não, que é o trabalho de campo do Cruzeiro. O Cruzeiro conseguiu, mesmo na Série B, um time que é assim, nitidamente inferior ao Atlético Fluminense, o Cruzeiro incomodou o Fluminense lá no Rio. Tudo bem que depois da expulsão foi uma pressão gigante, mas o Cruzeiro chegou a empatar o jogo. Contra o Atlético, fez 2 jogos complicados para o Atlético no Campeonato Mineiro. Então, assim, é um time que taticamente e evoluiu muito em relação Sim, exatamente, melhorou. Ficou mais sólido defensivamente. Uhum. O ataque que você falou que não faz gol, porque eu acho que, para mim, o que falta ao Cruzeiro. Falta que o Cruzeiro não tem aquele passe diferente, não tem aquela grande jogada. O Cruzeiro é um time que mais transpira do que se inspira. Então, assim... aquela coisa que espreme a laranja. E assim, tem uma frase, eu até anotei que eu fazendo para vir aqui, tem uma frase do Eduardo Brock, fica nítido que se a gente não jogar no nosso limite, nossa melhor forma, teremos dificuldades, que é o time do Cruzeiro. O Cruzeiro tem que ir assim, com tudo. Então, assim, tem chance, porque futebol, um gol no futebol não é nada. Um gol, tá lá, a gente já viu virada de 2 gols nos acréscimos, então um gol no futebol não é nada, então você pode levar para os pênaltis, tá em aberto, mas assim... o Fluminense acho que vai vir muito relaxado, assim, no sentido assim, muito tranquilo, que vem numa fase boa, vem atuando bem, a pressão tá toda do adversário, que vai querer atacar, e aí você deve espaço. O Fluminense é um time rápido. Mas a obrigação de passar é do Fluminense. A obrigação toda de passar do Fluminense. Acho que tem um peso 100%. Aí o que pega, Bruno, por exemplo, o Cruzeiro é o time que mais venceu a Copa do Brasil, tem 6 títulos. Então se o Cruzeiro classificar do Fluminense, independentemente da forma que for, se o Cruzeiro classificar, essa vitória estará numa das vitórias épicas do Cruzeiro na Copa do Brasil, você não tem dúvida disso. Por todo o cenário que por toda a circunstância do momento. Pra você ver como que a diferença técnica dos times é grande. Aí pega o Cruzeiro, você falou do cenário do Cruzeiro. Para mim, o Cruzeiro tem que focar assim, 100% na Série B. E esse é o discurso do Pesolano. Sim, porque a Copa do Brasil, se vier, assim, classificar, ótimo. Mas assim, vamos ser honestos, mesmo que o Cruzeiro passe o Fluminense, é difícil imaginar o Cruzeiro passando de mais 3 adversários para ser campeão. Assim, 3 adversários de Série A, né? Lógico que financeiramente é importante, vai ajudar nesse momento do clube. Mas se você for olhar, cara, se o Cruzeiro terminar o ano no 5º lugar da Série B e campeão da Copa do Brasil, não foi um ano bom. Assim, pela minha visão. Que o Cruzeiro voltar para a Série A é a coisa mais importante que tem, cara. Não tem que conversar outra coisa. Então, o discurso para mim do Pesolano é correto, tem que focar. Agora, eu queria saber, por exemplo, até que ponto esse discurso de que a prioridade é a Série B influencia ali no subconsciente do jogador, assim, tira dele uma responsabilidade de fazer a virada sobre o Fluminense. Eu queria ouvir o Samuel e pode completar. Não, é só você falou do discurso da Série B, para mim, do jogador não impacta, porque
como o Turco falou que é o jogo que o cara quer jogar, o cara do Cruzeiro é o jogo que ele quer jogar. Não vai estar lotado. E é o jogo de amanhã, assim. Né, amanhã é o jogo que o Brasil vai ver. É um jogo de Série A, no Mineirão do Cruzeiro. São 2 clubes de Série A. Há muito tempo. São 2 clubes de Série A. O Cruzeiro hoje não tem um time de Série A e não está na Série A, mas é um clube de Série A. Então, é um grande jogo. Então, assim, eu acho que sim, esse discurso pra mim é mais voltado pra torcida. Porque a gente sabe como o torcedor é. O torcedor quer ganhar os 38 jogos do Campeonato Brasileiro e ganhar todas as copas. Eu acho que o Pesolano fala isso. Eu acho que ele já tira um pouco o peso pro torcedor talvez não ficar frustrado. Sim, exatamente. Porque, assim, né? Bruno, assim, se a gente pegar o cenário normal do futebol, assim, porque o futebol tem várias variáveis, né, expulsão, falhas e tal, mas o normal é o Fluminense chegar e até ganhar o jogo amanhã no Mineirão pela diferença dos times. Lógico que o futebol te permite sonhar. Então o discurso do Pesolano acho que é muito mais voltado pra torcida. Mas assim, cara, o Cruzeiro tem um time arrumado e dá jogo, cara, dá jogo. E outra coisa, não é desesperar, é um gol, cara. Um gol muda tudo. O que você pensa desse cenário, Samuel, por exemplo? O Fluminense, até pensando na parte tática também, o Fluminense é um time que gosta de ter a bola, né? É a estratégia do Fernando Diniz, é um time que concentra, faz mini-jogos em todo o campo, né? Concentra, quer domínio de número de jogadores em várias partes do campo. O Pesolano já é aquele treinador que quer o protagonismo também, mas isso ele é até realista quando o Cruzeiro enfrenta times tecnicamente superiores, né? Ele sabe que em algum momento ele não vai conseguir impor a estratégia dele, porque o adversário é superior tecnicamente. Ele já disse isso do Fluminense. Mas que cenário tático que você espera para esse jogo no Mineirão, sendo que o Fluminense tem vantagem, não é característica se retrair, e o Cruzeiro, obviamente, vai ter obrigação e vai marcar lá em cima, né, nesse jogo, na saída de bola do Fluminense. Como você disse, são estilos bem diferentes, né? Porque ao mesmo tempo que o Fluminense aglomera jogadores em uma parte do campo, o Pesolano não. Ele já gosta do jogo de posição, que é aqueles que os pontas ficam bem abertos. Na verdade, no caso do Cruzeiro, são os laterais que fazem esse jogo mais aberto, os pontas mais por dentro. Então, assim, cara, eu imagino um jogo bem equilibrado. Eu não vejo também o Fluminense tomando 100% da posse de bola, igual o Cruzeiro também. Não acho que vai ficar pressionando o tempo todo desde o começo. Pelo menos todos os jogos que eu vi do Cruzeiro, eu não vejo essa característica meio assim, ataque maluco, né? Digamos assim, coloca todo mundo pra frente. Isso aí é uma estratégia que, se ele adotar, vai ser ali nos últimos 10, 15 minutos, porque realmente não é a característica do Pesolano. Em relação ao jogo de ida, quando o Cruzeiro perdeu o Giovanni Jesus expulso, o Cruzeiro passou boa parte do jogo com inferioridade numérica, levou sufoco em muitos momentos do jogo, mas o Cruzeiro ainda assim conseguiu ter algumas oportunidades de gol no final do jogo, poderia ter mudado a série. Teve chance no final do jogo. Então, assim, eu acho que isso aí serve de alento para o torcedor do Cruzeiro. Sim. O que me deixa, João, um pouco com o pé atrás é a necessidade de fazer um placar um pouco maior, sendo que a realidade do Cruzeiro de criação é aquela que o Vitão falou, é no limite, assim, o Cruzeiro para fazer gol, sofre para fazer gol, sim, né? É difícil de tomar também, mas o Cruzeiro é um time de placares magros. Que cenário você vê? E também queria que você falasse um pouquinho das possíveis formações, no caso do Cruzeiro, para esse jogo, quem tá fora. Certo, e além de o Cruzeiro ser um time de placares magros, o Fluminense é um time que tem sofrido pouquíssimos gols na Série A. Passou muitos minutos, quase 500 minutos, se eu não me engano, estava conferindo uma matéria do Globoesporte.com hoje mais cedo, quase 500 minutos sem levar um gol. Levou agora, né, contra o Ceará, e o Fábio pegou muito nesse jogo. O Fábio, assim, jogou muito. Inclusive, acho que esse vai ser um tema que a gente vai conversar mais pra frente, vai ser o retorno do Fábio ao Mineirão contra o Cruzeiro. Mas eu imagino um cenário muito parecido com o que os colegas falaram. Não acho que o Cruzeiro vá se arriscar a ponto de atacar o tempo inteiro o Fluminense, até porque eu acho que não vai ter capacidade para conseguir isso contra um time tão bem treinado como é o Fluminense do Diniz. Acho que a aposta do Cruzeiro precisa ser principalmente na força de estar jogando em casa. Eu sei que é um clichê isso, mas é uma coisa que pode fazer diferença. Como a gente estava falando, é um jogo de Série A depois de muito tempo para o Cruzeiro aqui no Mineirão. Então, é apostar nisso, é apostar eventualmente numa jogada de bola parada, num 1-0 e aí se fechar atrás, e apostar em levar para os pênaltis, assim. Sei que do lado de lá vai ter um goleiro que pega muito pênalti, mas o cenário mais previsível, digamos, é o Fluminense passando. E tá tudo bem se isso acontecer. É preciso entender que o foco do Cruzeiro tem que ser a Série B. E como vocês estavam falando, o Vitão citou, né, o Cruzeiro precisa estar entre os 4 primeiros da Série B ao final do ano. Se chegar às quartas de final da Copa do Brasil, maravilhoso, excelente, eliminou o Fluminense
que talvez seja o melhor time do futebol brasileiro nos últimos, sei lá, 10 dias. O futebol brasileiro tem o melhor time do ano a cada semana. Exatamente, exatamente. Mas é o momento do Fluminense é muito bom. Claro que existe a possibilidade de o Cruzeiro conseguir essa virada, mas é preciso, mais do que lutar, aliás, além de lutar pelo resultado, é o torcedor do Cruzeiro desfrutar desse jogo, que vai ser um jogo marcante para essa temporada, seja qual for o resultado. E aí, passando para a sua segunda pergunta, Bruno, sobre o time do Cruzeiro não vai ter o Giovanni Jesus, que foi expulso no primeiro jogo, não vai ter, tô com a lista Neto Moura, enorme aqui. Esse é a grande falta. Neto Moura, que já jogou pelo Mirassol, não está inscrito pelo Cruzeiro. Talvez um dos grandes jogadores da Série B, a gente estava falando sobre isso aqui no último podcast que a gente gravou na segunda passada, porque ele também não jogou contra o Guarani e fez muita falta. O Cruzeiro não tem, né, a dupla de jogadores machucados, que é o Jajá e o João Paulo. Eu acho que aí o Cruzeiro pesa velocidade, muito. Né? Eu acho que o Jajá, por mais que ele tome muitas decisões erradas, eu acho que ele é um jogador velocidade. E por jogar aberto e velocidade é o cara que é o seu espeto, Bruno, é a sua lança. O Giovanni Jesus até também, nesse ponto, porque muita força, ele é um jogador que tem muita força. Por exemplo, se joga o Léo Paz, que é o provável que não fez um jogo bom contra o Guarani. Não fez. Ele é um jogador pouco agudo, assim, é um jogador assim que é um jogador mais tático, mas depende mais do coletivo funcionar bem para ele tem uma chegada forte no ataque. Então acho que o Cruzeiro vai concentrar muito o seu jogo pelo Bidu do lado esquerdo, até porque é o jogador que tem um lado ofensivo que se destaca mais. Mas Cruzeiro... eu queria que você falasse aí da possível formação e falar do Fluminense. Vamos lá, o Rafa Silva provavelmente não vai jogar também, né? É dúvida, ele tá recuperado daquele problema no pé, mas o próprio Pesolano disse que não sabe exatamente até que ponto ele vai poder. Ele até voltou a treinar no fim de semana, mas o Ninguém sabe, mostrou pessimismo. Na lista de relacionados. O Pesolano não costuma enganar, não, mas vamos ver. O Bidu volta, né? Depois de ter ficado fora do último jogo por questões contratuais, volta também o Luvanor, que é provável que seja titular. Um provável Cruzeiro é esse daqui, Bruno. Rafael Cabral, o trio de zaga que todo mundo conhece, Eivaldo Oliveira e Eduardo Brock. Na lateral direita, na ala direita, o Léo Paz, que não tem essa... Não é tão agudo assim, mas deve ser o escalado naquela posição. Na ala esquerda, seria ele ou o Rômulo, né? Seria ele ou o Rômulo. Então, nesse caso... Acho que é natural que se escolha a escolha pelo Léo Paz. No meio campo, William Oliveira. Felipe Machado deve ser o cara ali. Pode ser o Canezinho também, enfim, a gente não sabe. E o Daniel Júnior, como uma peça de meio campo um pouco mais à frente. E a dupla de ataque, Luvanor com o Edu. Eu queria saber, Vitão, por exemplo, o Canezinho teve um bom começo no Cruzeiro, mas tem feito assim, jogos muito ruins, muito abaixo, erra muitos passes. Tem o Daniel Júnior, que não é aquele meia criativo tradicional. Para mim, o Daniel Júnior tem que ser mais efetivo. E o que você acha desse setor de criação do Cruzeiro, que não tem o João Paulo aí há muito tempo, né? O João Paulo, quando veio para o Cruzeiro, foi uma contratação de Série A. Era um cara que era camisa 10 no time de Série A. Por exemplo, tem expectativa da contratação de um jogador que se encaixa no perfil do Pesolano de intensidade de jogo. Por exemplo, o Cruzeiro acabou de liberar hoje o Marco Antônio. É um jogador que tem talento, mas não tem intensidade. Sim. Todos os treinadores, desde o Felipe Conceição... só falar quantos caras passaram ele, passou na mão de quantos caras e ninguém pôs para jogar. Realmente, o discurso era o mesmo, né? Sim. Sim. E é um jogador que acabou rescindindo o contrato com o Cruzeiro, não vinha sendo aproveitado. Você acha que tem lugar no time do Cruzeiro, nessa janela, para a chegada de um jogador de criação? Você acha que isso se encaixa no estilo de jogo do Pesolano? Se encaixa, bom. Falta, eu até citei, falta esse passe diferente. Uma das dificuldades do Cruzeiro fazer o gol, apesar que em muitos jogos tem até um volume bom de finalização, um volume bom de chegada, mas falta esse passe diferente, que é deixar o jogador na condição clara de jogar, porque às vezes o gol, assim, a chance perdida é um chute dividido com o zagueiro. O próprio Edu fez um gol contra a Ponte Preta que não era uma chance clara, ele dominou a bola no lançamento e tá ali com o zagueiro, foi mérito da finalização dele. Então, assim, falta sim ao Cruzeiro esse jogador de mais qualidade, mas não é só na meia, em outras posições. Só que o pré-requisito exigido pelo Pesolano de intensidade absoluta, de um 10 que marca. Contratar o Rafael Veiga, né? É muito difícil de encontrar. Não, sim, até pelo orçamento, né? É mais difícil. Ele tem que olhar outros mercados alternativos, opções alternativas, mas acaba achando, Bruno. O Cruzeiro acaba. Por exemplo, o Neto Moura foi um grande achado. Tava no Mirassol, assim. Pô, e é um cara que hoje, assim, eu olho o Cruzeiro, pra mim, o Cruzeiro tem que
subindo, né? Que a gente projeta esse acesso do Cruzeiro, vai ter que mudar bastante o time. Vai ter que ter 10 peças. Mas o Neto Moura é um cara que você olha assim, o Neto Moura consegue jogar, você não olha pra ele com essa figura. Time encaixado. Sim, não isso. Mas você consegue, esse cara dá pra ficar. Mas eu acho que em algum momento a Série A pode pesar também se o time... Não, sim, porque puxa, lógico que puxa pra baixo, puxa, quando você tá na fase boa, puxa todo mundo, quando tá na fase ruim, puxa todo mundo pra baixo. Mas assim, falta assim o Cruzeiro, pra mim falta o Cruzeiro. É um time muito de transpiração. Você vê que todo mundo, o que o Edu corre marcando, o que o Luvanor corre marcando, é impressionante. A defesa, o meio campo do Cruzeiro, o time que pressiona muito, marca muito lá em cima. Contra o Guarani, eu acho que foi até o efeito do jogo do Fluminense. Indiretamente. Os caras, mesmo que tá lá, é o jogo, olha pra tabela da Série B, não, tamo aqui, vamos... Ô Vitão, eu ia comentar até assim, não sei se eu vou falar um absurdo completo, mas talvez continuar na Copa do Brasil, claro, vai ser excelente pro time, vai ser excelente pra torcida. Paga mais de uma folha. Paga mais de uma folha. Vai ser excelente pras finanças do clube. E pro torcedor, mas vai ser né, cara, complicado pra questão física desse elenco, que é enxuto, apesar de estar se reforçando. Não sei, mais 2 datas ali no meio de um jogo e outro da Série B, pode ser que... A questão é que a vantagem do Cruzeiro na Série B é muito boa, cara. O Cruzeiro faz uma Série B muito assim. Eu tenho como referência o Corinthians de 2008. O Corinthians de 2008... Ele fez 85 pontos, então é a melhor campanha que teve na Série B. O time do Mano Menezes. Só que nessa rodada, o Corinthians tinha 35 pontos, o Cruzeiro está com 38. Então, assim, o Cruzeiro, com 17 jogos, ele é 3 pontos a mais da referência da Série B. Então, assim, o Cruzeiro é muito fora da curva. Então, assim, dá para pensar na classificação nesse sentido. Igual eu falei, porque às vezes o pessoal, para deixar bem claro, o pessoal mistura as coisas. Não é que eu tô falando que o Cruzeiro tem que ser eliminado e pensar só em subir, não. Mas o foco tem que ser o acesso. Se der para ir caminhando os dois juntos, mas não tiver que escolher alguma coisa... Tem que priorizar a Série B. Mas dá para pensar na classificação, como eu disse, para mim, um gol. O Cruzeiro tem que jogar para chegar vivo nos 15 minutos finais. E aí você vê o que você faz. Leva para mim, joga normal. É um gol, cara. Um gol. O Cruzeiro tem que fazer o jogo dele. Assim, o que dá para fazer? O que o Isolano passou pela experiência de jogar lá no Rio, o que ele conhece já de futebol brasileiro, o que dá para fazer? Então vamos jogar assim. Cara, nos 15 minutos finais, aí você vê o que se arruma. Se você tiver, às vezes você não tá precisando mais de um gol. Às vezes já tem que segurar, às vezes já conseguiu os seus 2 gols. Ou não, você precisa de um gol, aí você vai desesperadamente pra frente. Mas pra mim o Cruzeiro tem que entrar e fazer o jogo dele normal, porque é um gol. E pra fechar esse bloco, queria ouvir a opinião de cada um aqui sobre a recepção que o Fábio pode ter no Mineirão para esse jogo. É o reencontro dele com a torcida do Cruzeiro em Belo Horizonte, porque já houve o jogo de ida com o Fluminense. Na verdade, assim, todo mundo ficou esperando o que a torcida do Cruzeiro, que foi em grande número no Maracanã no jogo da ida também, como que ela se comportaria, né? Na verdade, assim, foi fria a relação daquele jogo fora de casa. Fora de casa, né? Agora com o Mineirão cheio, assim. Eu lembro que num Cruzeiro e Grêmio, se não me engano, no Brasileiro de 2014, quando o Dida voltou ao Mineirão, depois de muito tempo para enfrentar o Cruzeiro, e o Dida que tinha saído do Cruzeiro com aquela briga ali com o Dida quis sair, né? A saída foi diferente. Ele queria sair porque o Dida era um jogador acima da média nas negociações. Na época existia o passe e a cada negociação de renovação ele pegava 25% do passe. Chegou um ponto que se ele pegasse no último contrato, ele ficava dono do passe dele. E aí o Perrella travou, ele queria sair e acabou que saiu na justiça. Mas houve um desgaste ali com o dirigente, a torcida do Cruzeiro se dividiu. No caso do Fábio, não. Ele externou o desejo dele de permanecer e jogou a bronca. Se a gente for lembrar, teve até protesto contra o Ronaldo. A musiquinha clássica. O Paulo André, que depois, que agora já é bem visto por ter acertado em muitas contratações naquela primeira janela de contratações do Cruzeiro. Mas, assim, naquele jogo Cruzeiro e Grêmio 2014, a torcida do Cruzeiro inteira aplaudiu o Dida, e o Dida, que é um cara muito discreto, que nunca falou mal de ninguém publicamente, raramente dá entrevista, ele se manifestou muito honrado em ter recebido aquela homenagem. Eu acho que vai ocorrer alguma coisa para esse jogo. Ocorrer, né? Tem que ocorrer uma manifestação se não acontecer do torcedor, nada, né? assim, se for uma relação fria ou de críticas, porque eu duvido, e que vai ser uma grande decepção. E que seja no começo do jogo, né? Porque uma eventual decisão por pênalti jogaria qualquer homenagem por terra, né? Sim, naturalmente. Eu acho que eu estou muito curioso, na verdade, para saber o que o clube vai fazer, se é que vai fazer alguma coisa. Não sei, a relação ficou bastante complicada depois daquela saída, então não sei até que ponto o clube vai se propor a fazer uma homenagem, a dar uma camisa do Cruzeiro, ou qualquer coisa desse tipo, mas principalmente pela reação da torcida. Se
sei lá, se a organizada vai se juntar e fazer alguma coisa, se a torcida vai aplaudir ou o quê. Mas precisa ter, bro. O futebol seria muito legal, né? Assim, no futebol ter um mosaico, uma reação faixa, dessa, muito positiva. Eu iria pelo lado da emoção, pra ver se amolece o cara, que interfere até no jogo. É sério, cara, porque se você criticar o cara, que eu até acho que isso não vai acontecer, porque a saída do Fábio foi bem diferente do Dida, ele saiu por cima. A torcida queria ele. Não existe desgaste da torcida com ele. A torcida entendeu que ele meio que foi assim, foi colocado pra fora pela torcida defendeu, né? Sim. E assim, se você trata com ódio ou trata com menosprezo, o cara pode pegar aquilo ali como motivação, entendeu? Agora, às vezes você canta, você falou, abre um mosaico ali, você pode mexer com o cara, velho. Você pode interferir no jogo. Quando você joga em casa, o ambiente você jogar em casa, tudo isso faz diferença. Mas eu acho que a torcida do Cruzeiro vai olhar mais a emoção própria do que se vai interferir ou não no Fábio, né? Sim, eu acho que... Eu também não duvido, por exemplo, de alguns, né, uns gatos miados lá, vai ao Fábio durante a partida. Não duvido, cara. Acho improvável. Cara, não duvido, mas assim, acho difícil. Eu também acho. Não, pra atrapalhar mesmo, assim, normal. Não existe ganho nenhum. E assim, ele não foi pra um clube rival. Ele não foi pra um clube que o Cruzeiro considera como rival, assim. A saída dele foi, vamos lembrar, até o Ronaldo Gordão vem dar satisfação, cara. Teve essa música, porque os caras na época, assim, hoje quem imaginava ser a torcida do Cruzeiro protestar contra o Ronaldo, se for lá cobrando do Paulo André, mas eu falo assim, primeiro contato do Ronaldo com o Cruzeiro, a torcida, vamos lá e tal. E a primeira ação efetiva dele, que foi não renovar com o Fábio, foi o único atrito que ele teve até hoje com a torcida. Que foi rapidamente superado porque o time jogou bola, né? Tô chegando, né? Como o time jogou bola, ele se esqueceu. Se o time não tivesse ido bem, até hoje tinha gente falando isso. O Rafael chegou, tomou conta da posição e ameniza. Sobre o Dida, em 99, quando ele voltou ao Corinthians, teve vaia, não teve não? Porque ele já voltou depois de muito tempo. Em 99 ele veio jogar contra o Cruzeiro aqui no Campeonato Brasileiro. Porque aí foi recente. Foi logo que tinha saído. Então, assim, como ele saiu, eu acho que teve assim. Não sei se foi a torcida toda. Eu não sei se foi mas teve parte da torcida que reclamou. Assim, aí só que. Mas é porque ali houve um rompimento, porque era o interesse dele sair, né? E também houve aquela rusga com o Zezé Perrella. Então, assim, como o Dida saiu. É igual o caso do Hulk. Quem falou foi só o Zezé Perrella. O Dida não falou. Houve só a audiência na justiça, meses depois. Ele chegou aí para fora do Brasil, né? Foi lá treinar no Lugano e depois é que ele voltou. Então, não me recordo exatamente se a reação foi uma reação totalmente assim. Não foi o estádio inteiro, mas teve parte da torcida que vaiou. Mas eu acho que com o Fábio, eu acho que é outro cenário. Ele vai voltar para Belo Horizonte, muito provavelmente, para viver aqui depois. Eu tenho para mim que ele ainda volta para encerrar a carreira no Cruzeiro. Agora, a questão é que eu acho que ele vai bater os 1000 jogos. O Rafael Cabral tem um contrato mais longo. Mas aí você põe o Fábio já numa fase de idade, vai jogar um jogo eventualmente. Eu acho que eu tenho pra mim que ele volta pra fazer esses 1000 jogos e encerrar a carreira. Mais ou menos o que aconteceu com o Fred no Fluminense, né? A gente viu que no fim de semana foi tão bacana, né? Assim, a homenagem preparada. E para um cara que queria voltar para o Fluminense só para fazer uma coletiva, talvez um jogo, né? E foi convencido a ficar um pouco mais. Só que o Tardelli tentou fazer com o Atlético agora, né? Tentou voltar de graça, supostamente. Então eu acho que a torcida tem essa oportunidade, é uma oportunidade única nessa temporada de fazer essa homenagem para o Fábio, ainda que o Cruzeiro não avance na Copa do Brasil. Vai depender muito do desempenho do time e de uma eventual decisão por pênaltis aí. Eu acho que essa homenagem tem que ser antes, hein? Já pensou? O Fábio elimina o Cruzeiro. O Fábio pegou pênalti pra caramba pro Cruzeiro. Ele demorou a pegar o primeiro, acho que foi até do Nilmar. Não foi 2009. A gente a lista, né? Cada pênalti enganado, Bruno, o primeiro foi 2008 ou 2009. Foi do Nilmar no Mineirão, com o Cruzeiro e Inter. O primeiro. Numa quarta ou numa quinta-feira à noite. Depois disso ele disparou a pegar pênalti. O Fábio teve um período no Cruzeiro de 2005 a 2007, até o gol de Costas, em que ele estava muito questionado, levava muito gols de longa distância. Né? E ele também não ele levava uma vida fora de campo que não era a vida que ele leva atualmente. Eu acho que aquilo ali foi um marco para ele tão grande, né? Que a partir dali ele se tornou um outro goleiro. Ele mudou de patamar, mudou a postura fora, mas eu acho que também ele se tornou um jogador muito mais focado em carreira, né? E ele mudou o patamar dele, porque tecnicamente ele faz muita diferença. O que ele fez contra o Ceará, ele pegou 2 bolas ali contra o Ceará, que foram impressionantes. Só para acrescentar informação, foram 34 pênaltis defendidos pelo Cruzeiro em 976 O primeiro foi do Nilmar, tenho quase certeza que o primeiro foi do Nilmar, 2008 ou 2009. Nilmar que é amigo do Fábio desde as categorias de base.